voltando a todos os aposentados, pensionistas, VARG, VASP, ativos, volto a dizer, nós tivemos agora a Eros, né? Aeros, VASP. Nós tivemos a reunião com a liquidante, estamos aguardando o movimento dela a respeito da democratização da informação através da internet a todos os participantes e quero dizer a vocês que nós estamos ainda estudando, né, porque não foi colocado à nossa disposição ainda o processo do GNPP, principalmente no que se refere aos acordos já efetuados com a Aeros, mas, porque está concluso com o juiz, mas estamos empenhados em buscar isso e também analisar os posicionamentos por parte do Judiciário de São Paulo a respeito do fundo de pensão Aeros. Então, quero deixar para vocês, uma palavra de incentivo, que nada está concluído. Nós estamos lutando e vamos buscar, sim, né, o direito também dos aposentados e pensionistas do Aeros e ativo do Aeros, né, Aeros VASP, que também até o presente momento não tiveram sequer uma decisão favorável, a não ser aquela da doutora Neuza, que foi derrubada, mas que nós estamos trabalhando nesse sentido. A perícia solicitada pela juíza da ação civil pública do sindicato, ela não foi concluída ainda, né, por conta de não ter sido localizado. Nós esperamos que esse movimento esteja ocorrendo agora e estamos atentos e estou à disposição de vocês para todo e qualquer esclarecimento. Mas eu tenho que registrar, né, a luta é longa, o judiciário não responde no prazo que nós estimamos e efetivamente nós em alguns momentos vamos ter que aguardar a decisão judicial. Então peço a todos um pouco de tranquilidade para que a gente possa trabalhar mais efetivamente na questão Aeros e efetivamente buscar uma solução mais rápida para todos, tá ok? Um grande abraço para o Grupo VASP também, meu grupo, e estamos aí à disposição de todos. Então, continuando, pessoal, só para esclarecer, nós temos ação civil pública que contemplou todos os ativos. Portanto, o que está sendo dito a respeito do sindicato é uma grande mentira. Eu proponho que cada um se informe melhor, porque atrás dessas mentiras tem interesses que eu desconheço, mas só pode ser contrário aos trabalhadores, porque a ação é uma ação que está, a nossa ação civil pública é uma ação que é pública, é aberta, nós já declaramos isso várias vezes e ainda tem gente, por maldade, querendo dizer que os sindicatos sequer se preocuparam com os ativos. Esta é uma grande mentira. Acredite quem quiser, eu lamento, e até, porventura, aqueles que não se sentirem à vontade podem ir ao sindicato e pedir para se retirar da ação, porque esse é um direito de cada um. Portanto, eu gostaria de ratificar, né, que nessa última segunda-feira, dia 12, todas as comissões dos estados estiveram presentes, o Carlos Renck, o Ivan Martins, representando Curitiba e Florianópolis, o Tomás da APT, representando São Paulo, e o grupo da Transbrasil, Zoroastro, todos estiveram aqui no Rio de Janeiro para uma reunião junto ao interventor, né, ao liquidante do Aeros, onde nós pudemos esclarecer algumas outras informações e dados inverídicos que foram colocados no Facebook a respeito de uma reunião que aconteceu e, efetivamente, buscar as informações faltantes para que nós atualizássemos a melhor proposta para um possível acordo. Quero lembrar a vocês que o acordo só é possível
assim que terminar o julgamento no STF. Isso não é para agora. A ministra Carmen Lúcia acabou de assumir, independente do ministro Lewandowski ter se comprometido em colocar em votação, ela assumiu. Eu espero que não esteja longe essa possibilidade da definição definitiva sobre os embargos da União com relação ao recurso do Ministério Público na ação de defasagem tarifária. Após isso, que é possível fazer um movimento político para que um acordo venha a ser discutido e efetivamente aceito pelo governo. Volto a lembrar, não existe governo que tem 7, 8 bi para colocar dentro do Aeros. Portanto, pessoal, essa ganância, essa ansiedade, ela tem que ser contida, porque esta possibilidade é praticamente remota. Então, remota que eu digo no sentido de receber todos os valores devidos, dependendo da continuidade, dependendo do resultado, você pode até antecipar alguns vencimentos, mas não existe governo com capacidade de colocar esses valores dentro de um setor em função de uma condenação. Ir para a justiça empresarial ou ir para o Aeros, eu digo logo para vocês, o governo foi unânime na nossa tutela, depositou em juízo para que o Aeros fosse o único sacador do dinheiro da tutela antecipada. Então não se preocupem se vai para a vara empresarial ou se vai para o Aeros. Isso aí é uma preocupação do governo, porque existe legislação específica para esse fim. Está previsto, inclusive, na Constituição. Então, eu queria até de certa forma, acalmar vocês diante de todo o calor dessa discussão em torno do que vai acontecer, do que quem representa o quê. Quero voltar a dizer que nós temos que ter muito cuidado com o que está escrito nos faces e não acreditar em bobagem ou até em propagandas enganosas, eu diria dessa forma. Por quê? O comitê de credores, ele só vai acontecer se o juiz aceitar. Se o juiz não aceitar, o comitê de credores não existe. Independente dele aceitar ou não, o comitê de credores, ele tem por objetivo somente fiscalizar, mas ele também tem responsabilidade. Eu, particularmente, defendo que a responsabilidade tem que ficar em cima do juiz e do administrador judicial indicado, porque nós não vamos massacrar mais um dos nossos aeronautas ou aeroviário que vier fazer esse esforço sobrenatural em função de toda esse movimento que o judiciário faz, e para nós é muito mais tranquilo a gente garantir a responsabilidade do judiciário do que transferir a responsabilidade para um aeronauta. Então, eu gostaria que vocês pensassem bastante nisso, porque, na verdade, isso e até o próprio sindicato tem que pensar muito nisso, porque ações de regresso existem. Então, se a gente nós tivemos essa experiência dentro da VASP e o Comitê de Credores não serviu para absolutamente nada, a não ser para o Canhedo entrar na justiça contra o sindicato. Então, vocês têm que estar bastante alertas nesse sentido, tá? Tivemos ontem também a possibilidade, junto com as comissões dos estados, de poder ter esclarecimentos mais detalhados sobre todas as situações jurídicas do processo de falência da Varig. E, realmente, o que está sendo dito, o que está sendo vendido, não é verdadeiro. Portanto, a minha sugestão é que cada um entre na página do tribunal, que leiam as decisões,
ou nós estamos avaliando, num futuro próximo, dentro de 30 dias, reunir as pessoas para dar os esclarecimentos necessários ou que, porventura, venham ser necessários para que as pessoas decidam. Então, eu quero dizer para vocês que ontem nós tivemos, resumindo, tivemos uma vitória fantástica junto ao desembargador doutor Daniel, que vencemos a liminar solicitada pela União, e isso foi mais um passo dentro da construção dessa solução definitiva e justa, ratificada pelo Judiciário para os participantes do Aeros. E tenham calma, não vamos entrar numa guerra desnecessária, porque somos todos parceiros de trabalho, companheiros de trabalho, e não há necessidade disso, a não ser que existam outros interesses que estão colocados, tá? Quero deixar um abraço a todos e dizer, novamente, nós temos 400 viúvas pós-2006 que até o presente momento, não apresentaram a documentação necessária para que o dinheiro seja transferido a elas. Portanto, aquelas viúvas que estão ainda no Facebook reclamando que não receberam, etc. e tal, elas têm que providenciar a documentação que é solicitada para que ela tenha a garantia do recebimento enquanto pensionistas e os herdeiros tenham o recebimento daquilo que é devido, naquilo que tem e naquilo que porventura poderá surgir. Tá ok, pessoal? Boa tarde, aeronautas, aeroviários, aposentados, pensionistas e ativos das empresas Varig, Rio Sul, Nordeste, Varig Log, SATA, que compõem os participantes do Aeros. Venho no dia de hoje junto a vocês, efetivamente para poder explicar e dar a vocês uma informação que talvez venha a afetar algumas pessoas quando acessarem a justiça a respeito da nossa ação civil pública. Bem, há 2 anos e meio atrás, quando nós adquirimos o direito da tutela antecipada, a AGU entrou com recurso e somente ontem esse recurso foi julgado. Me parece que ainda nem se encontra no push, né, do tribunal, e aqueles que com certeza mantêm essa informação em dia poderão ficar bastante preocupados, mas de qualquer forma foi um recurso da União com relação a decisão do Dr. Jamil / decisão do Dr. Daniel a respeito de efetivamente da condição da execução, né? No entanto, ontem o doutor Daniel disponibilizou o voto dele, é uma decisão monocrática, não sabemos se a AGU vai recorrer ou não, mas mais uma vez fomos vencedores. Então, esse movimento o desembargador da nossa ação, ele é bastante significativo diante de tudo que nós estamos passando e possivelmente tudo que poderá acontecer, mas ontem nós tivemos mais uma vitória que foi, apesar do tempo, né, porque esse recurso da AGU encontrava-se há 2 anos e meio praticamente esperando uma decisão, era uma liminar e efetivamente o doutor Daniel não concedeu essa liminar para a AGU. E isso nos trouxe um conforto um pouquinho maior dos encaminhamentos futuros da ação. Então eu quero parabenizar a todos, porque continuamos na linha da vitória, continuamos na linha de ter conquistado o nosso direito, lógico, preservando todas as possibilidades existentes ainda no futuro
próximo, né? Porque eu já disse a vocês que nós temos uma tutela, né? Esta tutela contemplou única e exclusivamente os aposentados e as pensionistas, lamentavelmente, mas foi essa a decisão do doutor Daniel. Mas quero deixar claro para os ativos que eu tenho assistido aí várias discussões a respeito, completamente inverso do que está sendo falado e escrito. O sindicato sempre se preocupou com os ativos. Tanto isso é verdadeiro que a decisão do Dr. Jamil, de primeiro grau, ela contempla a todos os participantes, independente de serem ativos ou até mesmo aposentados e pensionistas. A tutela foi concedida porque, em tese, o desembargador entendeu que os maiores prejudicados naquele momento eram os aposentados e as pensionistas, em função de não terem mais condições de voltar para a atividade ou romper um contrato que eles assinaram de boa fé, assim como vocês. Mas a decisão do Dr. Jamil, que é a decisão da ação civil pública, que está escrito em mais de 140 páginas, contempla a todos os participantes do Aeros, independente de patrocinadora, independente de empresa, né, de patrocinadora, independente da condição, aposentados, pensionistas ou ativos. Portanto, tão logo essa ação venha a ser julgada em segundo grau, a nossa expectativa é que essa condição se mantenha, né? Então, nós temos trabalhado muito e trabalhamos durante 13 anos para essa decisão do Dr. Jamil, que contemplou a todos, completamente inverso daquilo que está se dizendo sobre o sindicato, que tanto investiu, que tanto se dedicou, né, junto com os escritórios que foram contratados, para que essa situação fosse contemplada. Então, assim, um dia a verdade virá à tona, né? Um dia a verdade virá à tona. E eu ontem escutei de um amigo que tem que se quebrar a santa. Eu digo para vocês que eu não sei aonde ele quis chegar, mas nós não podemos quebrar a santa. Isso é uma coisa muito séria. Nós temos que continuar trabalhando para o bem de todos, aposentados, pensionistas, ativos, que tiveram o seu dinheiro investido lá dentro do Aeros. Quero lembrar também, quando muitos ativos dizem que os aposentados estão vivendo com as contribuições da ativo, isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro, porque a Varig não repassa o que recolheu de vocês desde da década de 90, isso dos ativos. E também de alguns aposentados, mas ela não repassa para o Aeros desde essa época, e esse foi objeto da nossa ação, porque a Varig fez 21 renegociações, desde 1993, quando ela criou o Plano 2, que ela não vem repassando os valores devidos que vocês descontavam mensalmente no contra-cheque de vocês. Portanto, o dinheiro que os ativos depositaram, eles nunca esteve dentro do Aeros. A Varig sempre segurou esse dinheiro, ela se apropriou
indevidamente daquilo que vocês descontavam mensalmente para o Aeros. Enquanto vocês não entenderem isso, essa briga de ativos e aposentados, ela vai se intensificar desnecessariamente, porque a maior vilã dessa história é a Varig, não é vocês, porque vocês descontaram a Varig e a Transbrasil que não passaram para o Aeros, porque a SPC na época, a Previc da época, foi conivente com isso. Então, vocês hoje não estão bancando os aposentados, sobre hipótese nenhuma, porque o dinheiro dos aposentados que lá está é ainda resquício de algumas contribuições da terceira fonte e do início do Aeros, né? E do início da contribuição da Varig. Depois disso, a Varig deixou de depositar. Ela se apropriou indevidamente dos valores que vocês ativos depositavam para o Aeros. Ela não repassava. Isso é que justifica as 21 renegociações que a Varig fez do grande débito que ela tinha junto ao fundo de pensão. Portanto, essa discussão, esse mal-estar entre ativo e aposentado, ele é desnecessário. Nós temos que efetivamente nos dar as mãos para podermos alcançar o objetivo maior, que é reconhecer a falha da fiscalização, a conivência da SPC da década de 90, e não foi o governo anterior que efetivamente roubou ou desviou, não foi. Isso aconteceu na década de 90, porque nós entramos na justiça em 2003, mas em 2001 nós já tínhamos dados a respeito da Transbrasil de apropriação indébita. Isso dá cadeia para todos os administradores. Os processos estão correndo. Eles não são processos que se equiparam à Previ, à Petros, à Funcef, os Correios, porque são processos de setor privado, né? A SPC jamais reconheceu o Aeros como um fundo de pensão de uma concessão que depende do governo, como é o caso do Correio, como é o caso do Banco do Brasil, como é o caso da Caixa Econômica. A Justiça sequer considerou isso. O doutor Maia entrou na Justiça e não obteve êxito. Portanto, nós estamos enquadrados na Lei de 109, apesar de ser uma concessionária do serviço público. Independente disso, o que está valendo para nós é a Lei 109. E por isso que talvez o próprio doutor Jamil reconheceu o direito de todos os participantes, né? E nós não estamos nessa operação da Polícia Federal porque nós não somos fundo público, nós somos fundo de um setor privado, apesar de nós discordarmos dessa posição, porque a aviação é um setor público. Ou seja, o direito ele tem vários meandros, né? E eu sei que a necessidade dos ativos é idêntica aos aposentados, principalmente depois de 10 anos, né? Mas nós temos que ter clareza do que está na lei, porque o que for fora da lei não dura. O que for fora da lei vai ser questionado. E nós precisamos ter seriedade, honestidade entre as partes que estão cuidando dessa questão. Tá? Porque, caso contrário, nós só estamos investindo numa briga, numa disputa desnecessária entre ativos e aposentados. Já disse, nenhum aposentado está usando o dinheiro dos ativos.
O que nós temos é uma contabilidade no Aeros, onde cada ativo deveria ter aquele dinheiro, mas aquele dinheiro nunca entrou no Aeros, senão não justificaria a ação com 21 negociações, então, ou 9 da Transbrasil. Então, vocês precisam entender para a passo essa situação para não serem enganados, né? Eu sei que muita gente me questiona, mas eu jamais tive a capacidade de enganar nenhum de vocês, e nunca foi esse meu objetivo. Então, quando as pessoas dizem que não me aceitam, que não respeitam, é porque não aceitam a continuidade da justiça, não aceitam aquilo que está escrito nas leis e, portanto, ficam criando situações de dificílimo alcance, né? Agora, quero dizer para vocês que nós jamais desistiremos, porque nós temos uma ação onde ganhamos, inclusive para os ativos, e nós estamos discutindo não só isso, como a possibilidade do término, a possibilidade de encontrar definitivamente uma saída para o Aeros. Estamos discutindo sim com o interventor a possibilidade de encaminhar algo que contemple a todos os participantes. Os ativos e os aposentados que nos acompanham se recordam de todas as propostas que nós enviamos ao governo em 2007 e 2009. Não vai fugir disso. Claro, ela vai ser atualizada, mas não foge disso. Portanto, ninguém é criador de nada, porque todas as propostas possíveis o sindicato já apresentou na AGU, já apresentou para o governo, já apresentou para a Carmen Lúcia, consta do processo da defasagem tarifária, todos os encaminhamentos feitos, né, por nós em busca de um acordo na defasagem tarifária. E quero dizer para vocês, o que estamos fazendo hoje é atualizar com dados, justificar e apontar novamente que o governo vai ter benefício ao fazer um acordo contemplando a todos em todas as ações que estão em curso. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela atenção. Boa tarde.